Tá, né? Aqui é pra frente, pra frente, pra frente. Beleza. Beleza. Tá. Bom, galera, vamos começar? Então, já me falaram que eu agressivo. Bom dia, gente. Então, vou apresentar minha revisão, que é de prognóstico neurológico no traumatismo crânioencefálico. É um assunto bem grande, assim. Acho que pouca coisa tem alguma evidência relativamente boa. Eu tentei fazer um resumo, assim, então não sei se acabou ficando muito superficial algumas coisas, mas depois a gente vai conversando. Então, contextualizando um pouquinho, né, a gente bem sabe, né, acho que não é novidade para ninguém que TCE é uma coisa muito prevalente no nosso dia a dia, nossas UTIs estão cheias de pacientes com TCE, e nesse slide do Lancet tem alguns números sobre isso. Então, as principais causas acabam sendo acidente de trânsito e quedas, né, e na nossa realidade de país desenvolvido é muito mais prevalente acidente de trânsito mesmo. Né? E é uma comorbidade tão prevalente que quando a gente compara com outras doenças neurológicas, a gente consegue ver que a incidência de TCE é mais ou menos 3 vezes maior que a de AVC. É uma doença que é muito isso no dia a dia mesmo. Segundo dados do CDC, né, dos Estados Unidos, o TCE é responsável por mais de 200 mil hospitalizações, mais quase 70 mil mortes por ano, sendo que homens morrem 3 vezes mais que as mulheres, e idosos acima de 75 anos correspondem a mais ou menos 1/3 dessas mortes, né, quase 30%. Então, nesse gráfico a gente consegue ver que tem uma correlação, né, com idade e mortalidade, né? Os pacientes mais idosos têm uma tendência maior a ter um desfecho favorável aí em relação ao TCE. Então, durante o atendimento de um paciente com TCE, várias coisas podem interferir no prognóstico desse paciente, desde o atendimento pré-hospitalar, em relação ao tempo que esse atendimento demora, a qualidade da resuscitação desse paciente, o atendimento intra-hospitalar, como ele vai ser manejado na emergência, na UTI, procedimento cirúrgico, enfim. E tem uma porcentagem importante também desse processo de reabilitação, né, para que esse paciente consiga atingir o máximo que ele consegue na reabilitação dele. Então, todas essas etapas acabam contribuindo para como esse paciente vai ficar lá na frente. Já desde a internação hospitalar, né, a gente sempre tenta graduar a gravidade do nosso paciente. Então, a gente acaba utilizando, na maioria do nosso dia a dia, principalmente a escala de Glasgow, né, a gente considera TCE grave como o Glasgow menor ou igual a 8, mas a gente pode se valer também de outras características, como as lesões da tomografia, quanto tempo esse paciente ficou com perda de consciência, quanto tempo esse paciente teve de amnésia, também ajuda a corroborar esse diagnóstico de gravidade. É o microfone, tá? Não tem problema. Tá. Certo. E quando a gente pensa em mecanismos, né, de injúria neurológica no paciente que teve TCE, a gente costuma falar em 2 momentos. Momento de injúria primária e momento de injúria secundária. A injúria primária não é nada mais que o próprio trauma causado pela pancada, trauma, enfim, as forças de aceleração, desaceleração, trauma contuso, penetrante, enfim, que vão causar uma lesão direta, né, no cérebro. Isso aí vai acabar causando uma inflamação, morte celular, e vai se traduzir clinicamente como contusão, petequia, hemorragia, hematoma, fratura, enfim. E isso é uma coisa que a gente vai ter pouca chance de intervir, porque quando o paciente vai chegar para a gente, geralmente esse insulto já aconteceu. E a gente tem também a injúria secundária, né? A injúria secundária, ela começa de horas a dias, né, após o TCE, e é uma perpetuação dessa cascata inflamatória que se iniciou pela injúria primária, né? Então, vai ocorrer liberação de citocinas, enfim, tem essa cascata inflamatória, metabólica e isquêmica, que vai culminar numa lesão neuronal. Então, a gente é uma fisiopatologia mais complexa, enfim, mas se resume, né, um processo inflamatório importante, com formação de radicais livres, liberação de neurotransmissores que vão acabar sendo neurotóxicos, disfunção mitocondrial, e no final das contas, morte de neurônios, né? Isso aí vai acabar culminando em edema cerebral, perda de autorregulação e hipertensão intracraniana. E nesse momento, qualquer coisa que possa ajudar a promover mais essa cascata inflamatória vai ser
ruim para o cérebro, né? Então, hipóxia, hipotensão, hipercapnia, hiponatremia, enfim, todos esses fatores, também vasoespasmo, crise convulsiva, vão acabar perpetuando, né, dando maior dimensão, né, para essa cascata inflamatória e piorando o quadro do paciente. E é mais nisso que a gente vai conseguir interferir, né, que vai se basear mais no nosso papel da gente tentar evitar a injúria secundária. Pensando em tudo isso, né, surge uma pergunta na minha cabeça. Será que UTIs que são especializadas no cuidado do paciente neurocrítico têm melhor desfecho do que UTIs que fazem um cuidado em pacientes gerais, UTIs gerais? Então, tem vários artigos já sobre isso na literatura. Essa é uma revisão, uma meta-análise publicada no JAMA, e que para esse artigo a resposta foi sim. Né? UTIs que têm um cuidado especializado em pacientes neurológicos parece ter um melhor desfecho, tanto em mortalidade, uma redução do risco relativo de 17%, como em desfechos desfavoráveis. Esse estudo ele considerou como desfecho desfavorável um GOSE menor que 5. Né? Também teve uma redução do risco relativo em torno de 17% no melhor desfecho. Para a gente entender um pouco melhor a minha apresentação, eu só quis revisar com vocês aí a parte do GOSE, né, essa escala que a gente usa para tentar avaliar a funcionalidade, enfim, o paciente teve algum surto neurológico, que eu vou falar bastante dela nos próximos slides. Então, ela é dividida em 8 categorias, só para a gente relembrar. 1 é o paciente que morreu, 2 paciente em estado vegetativo, 3 paciente totalmente dependente, 4 é o paciente que consegue ficar 8 horas sozinho em casa, 5 é o paciente que consegue ficar 24 horas sozinho em casa, mas não consegue ser independente fora de casa. 6 é o paciente que é independente dentro e fora de casa, consegue trabalhar tem até um trabalho um pouco complexo. 7 é o paciente que está bem, ainda tem alguma alimentação, mas ele consegue trabalhar e ter interação social. E 8 é o cara que voltou, que era antes do acidente. A maioria dos estudos, vocês vão ver que eles consideram bom abaixo de 3, consideram bom acima de 4 e ruim menor que 3. Mas aí depende do ponto de vista, né? Que o paciente consegue trabalhar é do 6 para cima, né? Enfim. Então, agora eu vou trazer alguns artigos que tentaram acompanhar pacientes com TCE e avaliar qual que foi o desfecho desses pacientes, como é que eles ficaram algum tempo depois do TCE. Essa daqui é uma corte prospectiva do JAMA, foi publicada em 2019, que contou com 494 pacientes, né, e eles fizeram a avaliação em 2 semanas, 3, 6 e 12 meses. Então, essa primeira tabelinha aqui é de TCE moderado, né, pelo Glasgow. Então, em 2 semanas, a gente consegue ver que mais de 50% das pacientes tinham um desfecho desfavorável, né? Ali o GOSE 3, que é totalmente dependente, tem uma parcela bem grande da barrinha, né? E o que ele considera como desfecho favorável, ali GOSE maior ou igual a 4, 41%. E aqui em 12 meses, né, a questão, uma coisa também que chamou a atenção é que aqui tinha pacientes em estado vegetativo, que são essa barrinha cinza aqui de baixo. E em 12 meses, praticamente não sobrou mais nenhum paciente em estado vegetativo, ou eles morreram ou eles acordaram. E a barrinha do totalmente dependente também diminuiu, dando espaço para barrinhas que tinham melhor desfecho, né? GOSE acima de 4 ou 6, 7, 8, que são pacientes que conseguem trabalhar. Para TCE severo, né, aqui em 2 semanas, o GOSE menor até 3. Morte, estado vegetativo, totalmente dependente, maior que 80% dos pacientes. E em 12 meses, pacientes que tinham desfecho favorável, ali, com GOSE maior ou igual a 4, está dando quase 50% ali da barrinha. Se a gente fosse analisar, tirando os que morreram, né, que são mais de 20%, talvez tenha uma porcentagem até maior, né, em relação aos pacientes que tiveram um desfecho favorável. Traduzindo de outra forma os números das barrinhas, né, os pacientes que estavam em estado vegetativo, em 2 semanas com TCE severo a 68, e em 12 meses apenas 1. Os pacientes que não estavam precisando de assistência em casa, em 2 semanas 31, em 12 meses 137. E os pacientes que eram incapacitados para o trabalho, em 2 semanas 133, em 12 meses 79 no TCE moderado, no TCE grave, perdão. O TCE moderado tem um resultado melhor, né, que a gente viu ali nas barrinhas anteriores. Essa daqui é uma outra cor, que é uma cor europeia.
também é um estudo que é maior, contou com mais de 4 mil pacientes. Eles fizeram um segmento um pouco menos foi só 6 meses. Né? Eles não avaliaram tão de pertinho como na outra corte, e eles apresentaram os dados de uma forma um pouquinho diferente. Eles, em vez de separar por TCE moderado e grave, eles repartiram por os pacientes que foram de alta da emergência, pacientes que ficaram na enfermaria e pacientes que ficaram na UTI. Dos pacientes que ficaram na UTI, uma mortalidade geral de 15% na alta e uma mortalidade de 21% em 6 meses, e com um GOSE, né, que era o desfecho desfavorável menor que 5, 43% em 6 meses. Aqui ele mostrou a barrinha completa do GOSE desses pacientes em 6 meses pós-UTI, né, e a gente consegue ver que quase pouco mais de 50% dos pacientes tiveram o que eles consideraram um desfecho favorável. A maioria dos estudos, eles trazem dados parecidos com essas duas cortes, assim. Eu trouxe mais alguns só para a gente contextualizar. Essa daqui é uma corte retrospectiva australiana, e é diferente dela que ela avaliou só pacientes acima de 65 anos. Uma coisa que chama atenção é que a mortalidade deles lá é bem alta, né? 72% dos pacientes admitidos na UTI. E dos que sobraram, mais ou menos desfechos favorável e favorável na metade para cada lado. Aí, no decorrer do texto, eles falam que uma das principais causas de mortalidade seria a retirada de suporte nesses pacientes. Esse daqui é um estudo aqui do Hospital das Clínicas. Falou que foi feito numa das UTIs aqui, não sei se foi na UTI do trauma, enfim, mas foi publicado em 2019, com 75 pacientes, foi desconfigurado ali, 75 pacientes com um TCE grave aqui do serviço. Então, a nossa mortalidade parece ser um pouquinho mais alta, né, 38%, e que em 12 meses também a gente conseguiu ter um desfecho favorável, né, um GOSE 8, que é voltar ao que era antes, em 25% dos pacientes. A gente falou lá no começo daquela cascata inflamatória, faz injúria primária, injúria secundária, mas a gente tem algumas evidências hoje de que esse processo consegue se perpetuar por um tempo maior ainda, né, resultando numa cascata inflamatória crônica, com degeneração neuronal, e isso pode culminar em alguns casos como aumento do risco de demência, né, a gente ouve falar muito, principalmente em esportistas, enfim, que tem esse risco aumentado, mas pacientes que tiveram um TCE único grave parece também ter um risco maior de disfunção cognitiva em relação a isso. E tem uma outra entidade que se chama encefalopatia traumática crônica. Né? Essa cascata inflamatória vai acabar se intensificando, né, perpetuando com o passar do tempo, e isso pode levar a sinais de demência precoce, alteração psiquiátrica, enfim, e trazer bastante dano para a vida do paciente. Então, o TCE, ele, além de ser uma comorbidade que trata do biológico, né, tanto das limitações que o paciente pode vir a ter, também tem impacto na vida social desse paciente, impactos psicológicos e até impactos ecológicos, pensando no tempo de internação que esse paciente fica, tudo, gastos hospitalares, enfim. Então, é uma doença que acaba impactando a vida do paciente nas mais variadas esferas. E pensando em tudo isso, assim, esse daqui é tipo um recorte daquela primeira corte que eu mostrei lá, aquela corte europeia. Eles avaliaram pacientes de UTI, então nessa corte teve a mortalidade de 13%, e o intuito deles foram ver a questão da retirada de suporte nesses pacientes, porque pelo que ele parece é uma coisa que é mais comum fora do Brasil, né? E lá, o que chamou a atenção, ó, tem dos 229 pacientes que acabaram falecendo, né, 117 foi antes de 72 horas da admissão, né, com uma média de horas até o tempo do óbito de 68 horas, esses pacientes. A gente, lendo o texto, a gente consegue perceber que são pacientes que pelos scores de gravidade teriam uma probabilidade muito alta de ter um desfecho desfavorável em 6 meses, mas que eles acabaram optando pela retirada de suporte. Então, pensando em tudo isso, né,
veio a minha pergunta: como estimar o prognóstico neurológico desses pacientes com TCE? Eu baseei a minha apresentação principalmente nesses dois guidelines, esse da Neurocritical Care Society e esse artigo do BTF. Ele é tipo um anexo do artigo de manejo de TCE, um pouquinho mais curtinho. Então, o que o guideline traz para a gente tentar, quando for tentar avaliar, né, o prognóstico desse paciente, não utilizar uma variável isolada. E me chama a atenção que eles descrevem no corpo do texto, para garantir uma observação de no mínimo 3 dias, e se possível por 1 ou 2 semanas, antes de tentar avaliar esse prognóstico, mas que ele pode ser incerto mesmo após 2 semanas da internação hospitalar. Tem muitos fatores que já foram relacionados na literatura com ter associação com o prognóstico. Aqui eu botei alguns, que eram principalmente que eles falavam na diretriz, e pela corzinha, os que eu dei mais relevância foi o Glasgow, a reatividade pupilar, a idade e a presença de hipotensão, principalmente na admissão desse paciente. Parecem, já dando isso, parece ser os fatores que têm uma maior correlação realmente. Então, eu vou trazer alguns estudos falando um pouquinho sobre isso. Essa daqui é uma corte chinesa. Ela foi um braço do Centro TBI, que foi aquela corte, eu já mostrei alguns dados para vocês. Eles tentaram fazer essa análise estatística para ver quais fatores acabariam se correlacionando maior com mortalidade no TCE. Eles encontraram correlação positiva para a idade, Glasgow, reflexo pupilar, hipotensão e lesões na tomografia, com compressão de cisterna e desvio de linha média. Esse outro estudo também seguiu na mesma linha, tentou avaliar a correlação de mortalidade com o Glasgow. Então, o Glasgow motor 1 ou 2 teve maior correlação do que o Glasgow melhor, assim como a ausência de reflexo pupilar. Mesma coisa nesse outro estudo, a única coisa que ele fez o uso desse Glasgow P, né, que é o Glasgow com pupila, que o 1 seria o paciente que tem Glasgow 3 e tem ambas as pupilas não fotorreagentes. E é o valor que tem maior correlação com morte com desfecho desfavorável. Essa daqui é uma outra corte japonesa, também mostrou dados bem parecidos, e correlacionando maior mortalidade com idade, Glasgow, que é ali a resposta pupilar, hipotensão, e eles correlacionaram com hipertensão intracraniana nesse estudo também. Essa outra corte, também resultados bem parecidos, e aqui, de diferente, eles trazem que na avaliação deles, a presença de lesões extracranianas também acabava se correlacionando com maior mortalidade. Essa outra corte também fez uma análise em relação à idade do paciente, era uma corte bem grande, mais de 5.000 pacientes, também encontrou uma correlação positiva em relação ao aumento da idade e a piora dos desfechos funcionais e aumento de mortalidade conforme a idade do paciente aumentou. Essa outra corte, eles tentaram correlacionar a mortalidade com hipotensão. Então, também teve uma correlação positiva, e nesse estudo que mostrou diferente, quanto maior o tempo de hipotensão, também aumentava a chance de desfecho ruim. Nesse outro estudo aqui, eles avaliaram a presença de hipertensão intracraniana com desfecho desfavorável. Nesse estudo, houve uma correlação positiva, principalmente quando o início da hipertensão intracraniana era bem precoce. Então, eles avaliaram e acharam uma correlação positiva tanto para mortalidade como para desfechos ruins em 6 meses. Mesma coisa nessa outra corte, que também é um braço daquela outra corte grande europeia, também houve correlação. Mas são dados conflitantes, né? Tem por exemplo, esse outro artigo do JAMA publicado, que mostrou que ficar mensurando a pressão intracraniana e baseando as nossas medidas com base no valor da hipertensão intracraniana não melhorou o desfecho, né? Então, uma coisa ainda meio nebulosa. E essa outra corte, de diferente de resultado que eles agregaram, foi que eles viram também que tinha maior correlação com desfecho desfavorável, o paciente que tinha área isquêmica no passar do tempo, aquelas áreas de lesão acabavam ficando isquêmicas na tomografia, e para eles isso também teve correlação com o pior desfecho. Então, em resumo de tudo isso, são muitos artigos, se vocês forem procurar, vai ter um monte sobre isso,
a maioria com baixa evidência, tudo corte retrospectiva, corte retrospectiva, mas que tenta fazer essas associações estatísticas. Então, o que o guideline traz seria mais confiável para a gente usar na nossa prática de todas essas variáveis clínicas seria a ausência, né, de reatividade pupilar, de reflexo fotomotor, eles dão uma evidência como moderadamente confiável. Já para o BTF, eles colocam como variáveis que a gente poderia utilizar na prática clínica Glasgow, idade, avaliação pupilar e hipotensão, né, que seriam variáveis que teriam um valor preditivo ou positivo maior para a gente poder utilizar quando a gente estiver tentando prognosticar esse paciente. Algumas outras formas já foram estudadas para tentar avaliar o prognóstico desse paciente. A escala de Marshall, Helsinki, Estocolmo e Roterdã são escalas tomográficas que a gente tem, que também tiveram alguns estudos tentando correlacionar isso com mortalidade e pior desfecho. O que eu vou até mais são dois scores, que é o Impact e o Crash, que, ao que me pareceu, são os dois scores que têm maior evidência na literatura para a gente conseguir tentar utilizar no nosso dia a dia. Então, só relembrando a escala de Marshall, eu não sei se é assim que fala, mas ela vai de 1 a 6, né? 1 é o paciente que não tem TCE, mas não tem lesão tomográfica, e o 6 é o paciente que tem uma lesão focal que não vai ser abordada cirurgicamente. E alguns estudos também pequenos, enfim, acabam mostrando algum grau de correlação, né, da tomografia. Quanto pior a tomografia, pior a mortalidade e desfecho do paciente. Assim como na escala de Roterdã, também tem estudos pequenos mostrando correlação com mortalidade, assim como na escala de Helsinki. Então, todos são estudos pequenos, que não têm muitos estudos de validação externa, mas que mostram que possa ter realmente alguma correlação com pior desfecho. Quanto pior a tomografia, pior o desfecho. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre aqueles dois scores. O IMPACT é esse score que usa variáveis clínicas, tomográficas e laboratoriais. Ele tenta predizer a mortalidade em 6 meses. Aqui eu joguei uns valores aleatórios, só para mostrar o resultado. Mas ele deu uma mortalidade de 42%, com uma probabilidade de desfecho desfavorável em 6 meses de 58%. A primeira descrição, né, foi com o IMPACT só com as variáveis clínicas, e eles foram adicionando com tomografia laboratorial também. E esse daqui é o score crash, né, que ele tem variáveis clínicas e variáveis tomográficas, e ele tenta predizer a mortalidade em 14 dias e em 6 meses. Aí eu também joguei uns valores aleatórios. Então, aqui ele mostrou 33% de mortalidade em 14 dias e desfecho favorável, uma chance de 59%. Esse daqui é o estudo que lançou o IMPACT, né? Ele criou esse score e tentou reproduzir ele em vários trials que já tinham sido publicados, várias cores. E eles conseguiram encontrar uma área sobre a curva de correlação entre a probabilidade do score e o desfecho que foi observado de 0,8. O LAB é aquele que é o completo, que tem uma variável clínica, tomográfica e laboratorial. Então, foi em torno de 0,8. E foi engraçado, tanto o Crash quanto o Impact, eles usaram o dado um do outro para validar externamente o seu score. Então, eles também usaram os dados do Crash, que é aquele estudo do corticoide. Então, eles usaram aqueles pacientes, os dados daquele estudo para ajudar a validar externamente o score deles. E o do Crash foi metade. Então, esse daqui é o estudo que lançou o Crash, né? Foi publicado no British Medical Journal. Então, essa daqui, a linha pretinha, é o que é predito pelo score. O azulzinho eram os resultados em países desenvolvidos e o vermelhinho eram os resultados em países subdesenvolvidos. Então, a gente consegue ver que segue mesmo uma tendência, né? E quando foi avaliado estatisticamente, também apresentou uma área sobre a curva na correlação com o resultado, a probabilidade do score e o resultado observado de 0,8. Esse daqui é um outro estudo também que tentou fazer uma validação externa dos dois scores. Tem resultados parecidos, uma área sobre a curva também de 0,8.
E esse daqui é só mais uma revisão sistemática e também tentou juntar vários artigos com esse objetivo na literatura, e todos eles são resultados bem parecidos. Uma área sobre a curva de 0,8, na maioria, né, até nessa revisão também. Então, em resumo disso tudo, pelo guideline, eles colocam que o uso desses scores na prática clínica para nos ajudar a prognosticar é moderadamente confiável, mas parece ser o que de melhor a gente tem, na minha impressão. Tem alguns estudos aí que parecem estar saindo, tentando achar algum biomarcador para tentar ajudar a gente nessa questão. Se a gente digitar no Google biomarcadores no TCE, vai aparecer várias coisas, vários exames laboratoriais que eles estão tentando avaliar, mas também todos os estudos pequenos, sem grande nível de evidência. Isso aqui era só uma fotinho. Então, acho que concluindo, assim, de tudo que eu vi que tem na literatura, acho que tem pouca coisa com alto nível de evidência. Esse guideline da Neurocritical Care Society tentou organizar um pouco isso, mas parece que a gente, quando pensar em prognosticar algum paciente, a gente teria que juntar o maior número possível de variáveis para tentar corroborar mais no nosso prognóstico, e talvez mesmo assim a gente erre, né? Então, só para fazer a ponte lá que o Gabriel perguntou, aquela figura eu tirei desse artigo aqui, a figura da capinha da apresentação, que é um artigo que ele é uma narrativa em que eles escrevem como é que foi o pós-TCE de duas pessoas que tiveram TCE durante a guerra do Iraque. Aí conta todos os transtornos psiquiátricos, psicológicos, dificuldade na vida social desses pacientes depois do TCE. E aquela fotinha são pinturas produzidas por pessoas que tiveram TCE numa oficina de psicologia. Acho que é isso. Obrigada. É muito rápido? Claro. Bom, acho que é um tema importante para a gente, né? Ainda mais no nosso hospital aqui, que a gente tem muito trauma, né? E por que você escolheu fazer revisão sobre esse tema? O motivo específico? Não, mas tudo bem, isso aí. Mas por que isso e não outra coisa? Qual que é porque é uma pergunta muito frequente dos familiares. Eu acho assim, ou vocês estão pegando os familiares, a gente tem muita ansiedade em falar para os familiares como é que esse paciente vai ficar, né? A gente quer sempre falar muito do prognóstico para as famílias, e eu senti que eu não sabia muito o que esperar. Aí eu tentei estudar um pouco sobre isso para ver se melhorava. E agora? Acho que não muito. O que você falaria para a familiar do paciente que tem que TCE agora? Acho que tem chance de acontecer as duas coisas. Talvez ir para um caminho do bem e ter uma melhora, assim, mas que existem alguns fatores que talvez apontem, né, se o paciente tiver, claro, alguns fatores talvez apontem para uma maior chance de ter um caminho ruim, né? Não sei. Acho que alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Bom, aqui a gente pode ver o que tem mais evidência ou não, mas a pergunta que eu faço para vocês, assim, em relação aos modelos que a Fernanda apresentou, né, ela apresentou ali o IMPACT e o CRASH, que eles são modelos validados, em cortes multicêntricas, né, tem dados latino-americanos aí, especialmente o CRASH, ele levou isso em conta, né, inclusive quando você bota lá que é do Brasil, a probabilidade de morte de ser favorável aumenta um monte, quando você, com as mesmas características, né. E aí, isso é um fator prognóstico, só que isso acaba sendo um problema também, né? Porque talvez a gente precisava ter um modelo para nós, né? Não um modelo que ser daqui pese tanto, né? Então, talvez fosse o ideal. Mas vocês chegaram a ver os modelos, o que vocês acham deles, assim? Em que momento que eles se propõem a fazer o prognóstico? – 72 horas, mais...
os dados são todos da admissão, não são? É tomo, laboratório, dados clínicos da admissão ou das primeiras 24 horas. Algum de vocês nas primeiras 24 horas vai decidir se vai definir diretivas no TCE ou não? Difícil, né? Só se for um caso muito catastrófico, assim, que claramente não tem o que fazer e tal. Né? Então, são casos muito excepcionais aí. Então, assim, a grande limitação desses scores é que o timing da prognosticação não é o timing que a gente faz. Então, eles não têm aplicabilidade clínica de cara, você concorda? Vocês querem um score que, na chegada, diga, não, vocês, a não ser que seja um score para predizer morte em 7 dias, para você falar assim, esse aqui eu não quero, beleza. O que a gente quer é 6 meses lá na frente, porque a gente sabe que o TCE pode ter uma recuperação muito importante. Então, a incerteza é muito grande no atendimento inicial. Só que passa 3 dias, 5 dias, 10 dias, o paciente não acorda. E ele tinha anisocoria, a toma era horrível, mas ele é jovem, e aí? Hã? A gente não tem resposta, né? Então, por isso que o guideline reflete isso, né? Ele traz muita incerteza na recomendação, porque você não tem boas ferramentas mesmo para ter esse prognóstico em 6 meses, mesmo no cenário onde as coisas vão se desenhando, né? Mas aí onde que eu acho que está o grande problema aqui? São duas coisas. A gente já conversou sobre isso quando o Rodrigo apresentou de pós-parada, né? Aqui, assim, eu acho que raramente a gente faz retirada de suporte neurocrítico nas primeiras 72 horas. Eu acho raro, mesmo pós-parada, que é onde a gente tem critérios para ser um pouco mais assertivo. Então, primeira questão para a gente é que a gente transporta a discussão que os europeus e os australianos têm da retirada muito precoce, né? E eu não sei se a gente faz isso aqui no Brasil ainda. Isso é minha impressão pessoal. Pode ser que tem lugar que faz, TCE, toma horrível e desencana o paciente. Isso, vocês com certeza, vocês não têm essa visão, né? TCE a gente fala, não, TCE é o cara que vai ter uma chance de recuperar, vamos para cima, vamos tratar e vamos ver como é que ele fica, né? Mas aí também tem o outro lado, tem assim, não vou prognosticar nunca. O cara tá 3 meses internado, úlcera de pressão, 5 infecções e tal, aí também uma trajetória de doença que é incompatível com uma recuperação funcional em 6 meses, né? Então, eu acho que a gente tem os 2 pesos aí pra gente levar em conta, né? E aí, claro, a gente leva em conta as características de admissão, putz, era uma toma horrível, ele isquemiou metade da cabeça, era um paciente de 70 anos, com anisocórico na chegada, e aí tá lá, deu 1 semana, 10 dias, não recuperou nada, e você pega os valores do paciente, e era um paciente que não queria ficar dependente, não queria passar por isso. Aí o cenário se desenhou, né? Mesmo na primeira, segunda semana, né? Então, acho que a gente vai poder usar essas ferramentas, mas elas isoladamente não vão servir para a gente, né? Acho que essa angústia que aparece de não ter uma resposta da família, não que a gente vai falar, ele tem 60% de chance de morrer ou de viver, mas assim, da gente poder falar, olha, é a maior chance com tudo que está acontecendo e tal, e aí ter um embasamento numérico para poder falar isso, talvez dá uma certa tranquilidade talvez alivie a nossa angústia um pouco, né, de ter você bota lá na escala e vê, 80% de chance de desfecho desfavorável em 6 meses, né? Acho que ajuda, né? Aquele estudo que é a recorte da corte do Center PI lá, que é europeu, eles escrevem que eles meio que se baseavam nisso, assim, para avaliar a retirada de suporte, na probabilidade de desfecho ruim e na avaliação clínica mesmo, que me chamou a atenção, assim, metade dos pacientes que morreram por retirada de suporte, a decisão foi em 3 dias, né? Não, assim, não é muito nossa praia. E tem vários, assim, nessa linha, que eu botei isso para não ficar muito repetitivo, mas tinha vários, assim, trazendo coisas, dados parecidos, assim, com isso. Até na diretriz, né, ele traz isso, que na Europa, até, às vezes, mais de 60% das mortes são por retirada de suporte nesse tipo de paciente. Acho que a terminologia mais agora é assim, a causa imediata da morte, né, é a retirada de suporte, né? E aí, por isso que, geralmente, em estudos é interessante você saber quantos pacientes retiraram de suporte ou não, especialmente estudos que são abertos, né?
que não foram, muitos dos estudos em TCE são abertos, é cranectomia, não sei o quê, então você tem que saber, não são placebo controlados ou qualquer coisa assim, né? Muito bem, todo mundo já conheceu o CRASH e o IMPACT? Vocês já calcularam alguma vez, os pacientes de vocês? Acho que é legal, um exercício bacana quando vocês tiverem pacientes TCE, calcular só para, às vezes vocês vão se surpreender. Mas acho que é legal pegar os casos, vocês devem ter casos aí nas UTIs que vocês estão agora que vocês poderiam aplicar lá. Aí você vê lá, a probabilidade de desfavorável, 30%. Aí você vê o doente. Diga. Um caso lá no trauma, era um paciente de 92, 94 anos, mas era um vozinho super ativo, assim. Teve um TCE grave, chegou, fez craniete compressiva. E aí, logo no início, assim, menos de uma semana, já foi conversado com a família que isso de, assim, não faria nenhum sentido para ele ficar dependente, porque ele ia andando para o clube com 90 anos. E aí foi até bem rápido, né, de conversa sobre retirada de suporte. Menos de uma semana a gente tinha feito extubação paliativa. Na verdade, foi uma extubação de mão única, porque critérios ele até tinha, assim. E aí ficou aquele paciente que a gente tira o suporte e ainda fica lá por um tempo, né. E aí a gente tinha pedido avaliação de perdizes para ser transferido para lá. E foi um conflito um pouco, assim, grande, porque, na opinião deles, era muito recente para a gente fazer essa retirada de suporte. E aí foi que a gente jogou os dados nas duas escalas e deu, assim, 90 e pouco por cento de possibilidade de desfecho desfavorável, porque, assim, ficou meio que todo mundo desconfortável pela impressão da outra equipe, como se a gente tivesse sido muito precoce. E aí, eu acho que foi uma das vezes que eu usei essa escala que mais eu acho que gerou algum impacto. Assim. Esse é um caso, eu duvido que um europeu ia fazer uma cranectomia descompressiva num paciente da cidade, entendeu? Por mais que ele fosse funcional previamente, entendeu? Ele sabe, a trajetória de recuperação é muito longa e é uma trajetória de dependência, né? E aí a gente tem eu não sei nem como descrever isso, é uma falácia prognóstica, assim, como ele era funcional e ele é idoso, então a gente tem que dar um gás até o fim. Ao contrário, ele viveu bem até aquela época e talvez ele jamais ia querer passar por nada disso, né? E a gente vai lá e fica insistindo. É claro que pode ser que tenha casos que não sejam bem assim, então por isso que é importante acessar valores direitinho, né? Tem que botar isso na equação, mas isso é bem frequente, esse raciocínio, né? E poderia ser que ele sobrevivesse, né? Fazendo matraca e tal, e tivesse alguma recuperação, voltasse a contactar com a família e tal, mas não ia ser algo compatível, né? Não, porque às vezes eles indicam muito e daí a gente pega e tira o suporte, sei lá, 2 dias depois, sabe? Eu posso ver, eu acho que esse caso aí, eu acho que era um caso que, assim, seria o mundo ideal. O que seria esse paciente? É a gente participar da decisão desde o começo, né? Vamos chegar lá um dia, mas o pior problema para mim é o contrário. Alguém fez, e aí alguém fala assim, não, pô, já que fizeram, vamos, entendeu? A gente ficar isso chama momentum diagnóstico, é um gesto cognitivo, né? Já que alguém fez, então vamos seguir adiante, tá? Você vai carregando aquela ideia inicial, não, chegou lá, sei lá, foi um plantonista aí que não entende bem de TCL e conectomizou, beleza. Aí no dia seguinte você pode mudar, né? Você vai ter mais informação, você vai falar com a família, às vezes vê com uma história de que tinha um conflito, sei lá, aí a pessoa operou e, né, era urgência, deixa para resolver depois, né? O meu receio é até o contrário, sabe? Mas é claro, assim, esse eu acho que é um caso bem caricato, né? Mas tem casos intermediários, assim, o paciente chega, às vezes é mais jovem, mas é uma toma horrível, cranectomia descompressiva secundária. Poxa, é bem questionável o benefício, né? E aí você falou quanto que é o desfecho favorável do GOS estendido? A partir de quanto? Acima ou maior ou igual? Maior ou igual a 4. Tá. E o que você apresentou, o center TBI, qual que era o corte deles? Era 5. Americano e europeu. Europeu, para eles, desfecho favorável é acima de 5. E Austrália e Nova Zelândia também. Entendeu?
É que o 4 você vê, uma pessoa, ela vai, é aquela, assim, parece um desfecho bom, né? A pessoa, ela ficou dependente, mas ela volta a contactar para a família, você volta a ter uma interação social significativa, vamos dizer assim, né? E... Hã? Exato, é alguém que demanda bastante cuidado. Então, até isso é questionável, né? Então, quando a gente vai ver essas escalas, especialmente quando a gente está vendo de ensaio clínico, a gente não quer ver trocar uma classe por outra, né? Trocar estado vegetativo por um 4. Quando você vê isso, você só trocou uma coisa ruim por uma menos pior. O que você quer ver é uma distribuição, uma mudança da distribuição. Melhorar um pouquinho de cada coisa, né? Aí você vê que realmente aquele tratamento, ele não... Você só não trocou uma morte por um desfecho ruim, né? A morte é o pior desfecho possível, mas você quer ver uma melhora na distribuição como um todo, né? Bom, e tem um artigo clássico que é do New England, até está no livro de UTI, do capítulo que o pessoal escreveu do trauma, que é um bem clássico comparando AVC com o TCE. Você já viram esse? Que mostra a recuperação funcional. Como no TCE o paciente recupera muito bem lá e surpreende muito, né? Então, o TCE, às vezes, o dente está lá com a gente, ele parece que está em mínima consciência, o estado vegetativo, e quando você vai ver em 6 meses, ele teve uma recuperação, volta a andar, tal, volta a fazer as coisas. O estado vegetativo. 3 meses já diminui bastante, 6 meses vai a zero. Exato. Isso com o tempo foi mudando, né? Acho que a gente até vai aproveitar e trazer para o Journal Club aquele trabalho do paciente consciente que não manifesta consciência, né? Mas a terminologia do estado vegetativo, né? Antigamente a gente falava de estado vegetativo persistente e permanente. Hoje em dia você nem consegue mais falar isso, porque isso pode mudar mesmo tardiamente, assim, né? Pode ter uma recuperação. Quem estuda coma e esses estados de alteração de consciência estão buscando tratamentos para isso, né? De novo, era mais fácil prevenir, né? Era mais fácil não ter moto aí na rua, tem TCE, mas já que tem, alguém tem que cuidar dos pacientes, né? E tomar as decisões aí. E prevenir a queda nos idosos, né? Bom, e que mais que angustia vocês, assim? Dos casos aí, Pedro? O contato da família e essa parte nebulosa, que é a fotografia da rua, parece que você é jovem, e aí você tem as suas experiências prévias, que você viu que melhorou. O que eu acho que é importante? Eu não sou a pessoa melhor para falar sobre isso, né? Mas eu acho que tem 2 fases no manejo do paciente com neurocrítico em geral, né? Uma fase é ele sobreviver. E eu acho que isso é muito bom no começo com a família, só assim, olha, agora a gente ainda não está preocupado com o prognóstico. É claro, a família vai trazer essa preocupação, você pode falar, a gente também está... É uma coisa que a gente se preocupa, mas no momento a gente não consegue dar nenhuma informação mais palpável sobre isso. A gente quer que ele sobreviva a essa fase da doença, para a gente ver como ele vai ficar, e aí sim a gente vai ver o que vai se desenhar, como que ele vai ficar lá em 6 meses. Então, isso é uma forma de você reduz assim, não adianta falar sobre isso agora, porque não adianta mesmo, você vai estar ou sendo muito otimista ou muito pessimista com a família, tem que falar que é incerto, e acabou, e falar, reconhecer, agora é incerto. Agora vamos fazer tudo que a gente pode fazer para ele sobreviver. Sobreviver à PAV, sobreviver à infecção de catéter, sobreviver à hipertensão intracraniana, seja lá o que for, certo? Passada essa fase inicial, quando você está indo para frente, aí eu acho que chega a hora de começar a falar mais sobre isso, né? Isso dos cenários onde tem mais certeza. Não estou falando 95 anos, tenectomia, né? Esse caso aí, eu acho que a incerteza é bem baixa e por isso que prognosticou mais precoce. E não foi um europeu que tirou suporte em 2 dias, foi com 1 semana, né? Uma estubação de mão única, esperou, tinha condição ainda de ser estubada, teria, né? Então, acho que é bem... Isso é interessante na hora de comunicar. Reconhecer a incerteza, falar assim, olha, é a nossa principal preocupação, mas no momento a gente não pode afirmar muito sobre como ele vai ficar, né? Quando passou a fase aguda mais crítica, na hora de discutir a tráqueo, ou não, aí eu acho que esse é o momento bom de falar sobre o prognóstico. Entendeu? O que eu acho tenebroso, a gente fazer tráqueo sem falar do prognóstico, né? Porque dá uma sensação para a família de melhora. Você, não, vou fazer a tráqueo para ele poder ir de alta da UTI. Quando você fala dessa forma, você está dando uma sensação, vai melhorar, vai sair da UTI, né? Não, tem que falar assim, olha, ele não melhorou o suficiente para tirar o tubo, e aí a gente está nessa situação, e, entendeu? Para a família entender o peso da traqueostomia, né?
que ela significa, né? O paciente tem que ser tracostomizado é porque ele não teve um bom resultado inicial. Tudo bem, vai reduzindo a incerteza, mas ainda existe muita incerteza no prognóstico, né? E aí, o paciente que você seguiu o tráqueo, era jovem, não sei o quê, e aí ele ficou a internação inteira, não saiu do lugar. Aí se desenhou o cenário bem, né? E aí eu acho que é aí onde a gente tem as principais questões, às vezes, com outras equipes, porque vai ficando claro que não vai ter uma trajetória de recuperação, né? Entendeu? Rodrigo, você que pegou os idosos com o TCE lá, você pegou quantos casos? 145. Acima de 60 ou 65? Não lembro agora. 60? Qual que foi o desfecho na alta hospitalar deles? Tá. Para não falar, tipo, 3, assim, a maioria dos casos. Quantos morreram na UTI? Ai, mas era a maioria, tipo, não lembro se eram 60%, é bastante, assim. É. E aí, dos sobreviventes da UTI, a maioria era... Na melhor das hipóteses, são GOS 4, né? GOS 4. Sim, com a limitação da ferramenta. A gente tá, tipo, que a gente avaliou descritivamente. E foi com base em anotação de prontuário, principalmente de equipe multi, né? Porque médico é complicado. A gente tem não sei, por isso que é para a gente ter dados nossos, né? O pessoal do cérebro, o pessoal do hospital, eles estão fazendo um trabalho sério. Acho que isso é uma coisa brasileira. Não só brasileira, na verdade é países de baixa média renda, né? Tirando um pouco dos europeus da jogada, porque a gente precisa ter dados nossos. Porque a maior carga de TCE é paciente jovem, é com a gente. Precisa TCE aí. Eu acho que pela população de mais jovens, né? Deve ser isso, né? Tá. Agora, das variáveis lá, vocês lembram quais são? Da tomografia. O que da tomografia é uma variável importante para prognosticar? Você não pode falar, você viu. Fala um aí, Arthur. Você quer falar um? Exige a média, tá bom. No Crash, acho que ele botou o Marshall, né? No Crash, ele botou o Marshall lá dentro, tá? Beleza, exige a média. Qual outra característica? Cisterna aberto e fechado. E no Crash, de novo, tá seria o Marshall 4, né? Que é edema difuso e tal. Glasgow, aí variável clínica. Mas do Glasgow, qual que é a principal variável que é mais importante? O Glasgow motor, certo? Então é a variável mais importante para a gente. E aí, pupila, aniso ou bilateral. Eu acho estranho o aniso, sobrevida de mortalidade de 88% em 6 meses, um paciente Glasgow 3 com midríase bilateral. Para mim é 100%. Eu tô para ver esse case report aí. Mas deve ter um caso, mas eu acho meio estranho. Ou sei lá, ele chegou, midríase, e aí operou na hora e abriu, não sei. Mas quando chega na UTI desse jeito, já o protocolo é outro. Ou é trauma de nervo óptico, não sei. Bom, de oculomotor, né? Atropina, pode ser atropina. Era atropina, deve ser atropina. Acho que é uma boa ideia. Atropina no olho. Mas de tomo, tem uma outra variável que às vezes a gente esquece, que é a HSA traumática. Por algum motivo, ela denota uma maior intensidade do impacto na cabeça ali. E aí eu acho que no impact, a HSA traumática fica no score, né? E de variáveis laboratoriais, essas eu não tenho muito de cabeça, não. Anemia e alteração de glicemia, perfeito, é isso mesmo. O que não quer dizer que seu transfundível vai melhor, né? Mas a associação existe. E das variáveis clínicas, você comentou lá, qual que é a principal variável associada para o prognóstico TCE? Além do
das neurológicas, falando das clínicas. Hipotensão, né? Então, o paciente... Mas hipotensão não é hipotensão em si, né? Hipotensão é um marcador de que ele tem alguma outra coisa acontecendo, né? Provavelmente, ele chocou, teve um choque hemorrágico junto, e pode ser via lesão secundária, mas pode ser também pela própria causa da hipotensão levando à morte, né? Nesse contexto. Então, isso é politrauma mesmo, né? Então, isso vale para os dois, né? O politrauma com TCE vai pior e o TCE com politrauma. Então, depende de como quem estuda a doença, muda o olhar, né, que você dá, né? Diga. A nossa posição quanto a esse tópico ecológico, demandas por cuidado, acesso de recursos de saúde, pouca gente atende investir no paciente, vai ter o problema para melhorar se ele tiver O acesso a recuperação. Putz, isso aí eu acho que é difícil, né? Mas que é uma jovem, teve TCE, e aí foi de alto, só que voltou para a enfermaria, voltou, foi de novo. Mas aí, de novo, eu acho que essa trajetória se desenhou, né? Você não acha? Aí ela... Entendi. Eu sei, mas quando vocês forem o assistente que tiver que definir se vai estubar um paciente ou não, aí vocês vão sentir na pele de verdade. Mas, não, tô falando sério, porque aí a decisão é sua. Então, acho que eu realmente acredito que a gente é muito devagar. Claro que tem muitas questões culturais envolvidas, né? Então, a gente tem um desconforto grande em tomar essa decisão, né? Nós médicos como um todo. E nós, dentistas, somos mais, a gente tem um conforto maior porque a gente faz isso todo dia, né? Quando você vai ver as outras equipes, aí o pessoal tem um desconforto maior ainda, né? E nunca tem certeza absoluta, né? Enfim, é um conjunto de fatores que você está levando em conta. A área sobre a curva nunca vai ser 0,99, né? Os scores na derivação é 0,85. Aí, quando vai validar externo, é 0,8. Foi o que você mostrou, né? Que é uma coisa natural, sempre deteriora quando você vai para outra população, né? Mas tudo bem, ele tem um poder prognóstico ali, mas ele não é perfeito, né? E aí eu acho que qual que é a grande questão? Se você for botar a perspectiva econômica e do serviço de saúde, isso não é muito bem visto no nosso meio, né? E é claro, assim, aí tem uma questão até bioética, se você como médico, você deve se preocupar com isso ou não, entendeu? Eu realmente acho que, assim, a gente precisa, porque a gente lida com recurso escasso o tempo todo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não tem que ser o fator preponderante nunca, né? Você tem que levar em conta estratégias. E eu acho que caminho para reabilitação, hoje em dia, pelo menos aqui, a gente tem, né? Tem alguns caminhos aí para seguir, né? Então, enfim, é o que eles falam, você não pode usar uma variável isolada, mas você não pode limitar suporte só porque é um paciente que não tem suporte social, você não pode fazer isso, entendeu? Isso é o conceito de mistanada, né, que é você, entre aspas, abandonar o paciente porque que você acha que não precisa mais, tal, é o conceito de abandonar o paciente, né, você para de fazer as coisas e meio que abandona, né. Mas, por outro lado, eu acho que é um fator que você tem que levar em conta, porque para ele ter uma boa recuperação, ele vai precisar ter um suporte. Então, passou a fase maior de incerteza, você, putz, não recuperou bem, 2 semanas. Aí já está na hora de começar a pensar um pouco nisso, né? Ou você pode, aí tem gente que vai levar para o outro lado, fala, poxa, aqui a incerteza é muito grande, eu preciso de mais tempo, vamos levando e vamos fazer o quê? Né? Então, enfim, acho que não tem receita de bolo fácil para isso aí. Eu acho que esses casos é importante ter decisões colegiadas, assim, né? Discutir em equipe, discutir com... se você tem uma equipe de neurocirurgia bacana que entende isso também, eu acho que é legal, entendeu? Porque a gente não vê os pacientes lá em 6 meses. A gente não vê, às vezes tem paciente que a gente acha que vai ficar péssimo, o cara em 6 meses volta no ambulatório lá bem assim, dentro para uma escala, né? Mas
A gente não visualiza muito essa recuperação, então a gente tende a ser mais pessimista mesmo, entendeu? Acho que é bom para equilibrar o jogo a gente levar em conta mais opiniões. Né? Não sei se te respondi, mas e posso ser sincero, e aí esse impacto que você falou ecológico, acho que a melhor forma é entender assim, pessoal, a gente tem que investir em mudar como as pessoas andam na rua, entendeu? Mais do que a gente resolver isso no hospital. Acho que aqui no hospital, os caras têm problema, vão tentar resolver a vida dele. Né? E levando em conta, claro, tudo isso, mas a gente tem uma epidemia de acidente automobilístico, né? Pelas condições que a gente vive hoje. Né? Algo mais? Não? Bom, foi como sempre, é muito bom quando a gente sai de uma aula com mais dúvidas. Quer dizer que você fomentou bastante discussão e ideias bacanas. Mas eu acho que você conseguiu pegar aí todo o panorama, né? Aqui tem uma coisa que é legal que a gente poderia discutir, que é sobre os scores prognósticos em si, né? Mas eu acho que é interessante que no TCE alguém fez scores e eles são bem feitos, né? E mesmo com scores bem feitos, a gente não consegue ter essa segurança na aplicação, né? Em teoria, quando você faz um score prognóstico, o que seria o ideal? É você avaliar o impacto da aplicação do score na rotina ou não, entendeu? Para ver se ele qualifica mais a tomada de decisão. Né? Eu realmente acho que ele qualifica um pouco, não plenamente, né? Justamente porque eu quero ver em 6 meses com o que aconteceu na chegada. Falta muita informação aí no meio do caminho para eu prognosticar. Né? Entendeu? Agora, eu quero ver em 1 mês, com base a chegada, o que aconteceu na internação, como ele saiu do hospital, entendeu? Aí talvez seria uma informação mais qualificada, né? A gente ia conseguir olhar mais para frente melhor. Né? Certo? Muito bom, parabéns. Ótimo.